Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Versículo de 1 a 17. Você que trouxe a Bíblia, quem trouxe a Bíblia? Quem ainda usa a Bíblia? Cadê a Bíblia? Quero ver a sua Bíblia. O lado esquerdo está de parabéns. Ganhou de 10-0 do lado direito. O meu. Amém? Atos 12, versículo de 1 a 17. Atos 12, versículo de 1 a 17. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-a passar a fio de espada a Tiago. Fazendo-a passar a fio de espada é decapitando Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito tenha liberdade. Que essa palavra seja pregada ao contexto da vida de cada um de nós, Senhor. Que essa palavra cumpra o teu propósito na vida de cada um de nós. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. De vez em quando você ouve alguém dizer: eu já vi esse filme. E não está falando de um filme que está passando nos cinemas. Está falando de uma situação que está se desenrolando na sua vida. E quando ele diz: eu já vi esse filme, significa que essa situação lembra alguma do passado. E às vezes ele diz: eu já vi esse filme, já sei como isso vai acabar. Às vezes o final não é bem como você queria, não é? Então a pessoa, quando fala assim: eu já vi esse filme, ela está antevendo
que aquela situação que ela está vivendo hoje tem tudo para acabar da mesma forma daquela que ela viveu anteriormente. É como se algo tivesse se repetindo na sua vida. Não é? Quando você vive uma situação que deixa uma marca em você, seja na vida profissional, na vida afetiva, na vida familiar, algo que te fez sofrer, não é? Seja em que área for, e você vê sinais parecidos se repetindo na sua vida, você começa a ficar aflito, você começa a ficar angustiado. Se você já teve um problema no trabalho, e você vê outra vez isso se formando, se você já teve um problema de enfermidade com alguém na família, e você vê isso outra vez acontecendo, você começa a ficar aflito, angustiado, porque tem algo que parece que está se repetindo. Talvez tenha sido assim que aconteceu, querido, com os discípulos na igreja primitiva. Eles tinham passado por uma perseguição brutal. Você viu? Herodes queria maltratar os cristãos, queria maltratar aqueles que serviam ao Senhor. E ele acabou decapitando Tiago. Decapitou Tiago, não é? E agora eles viviam num espaço de tempo pequeno, já tinham perdido Tiago, e agora eles viam Pedro na mesma situação. Pedro preso, e tudo levava a crer que ele ia ter o mesmo fim, ele ia ser morto. A gente fica muito aflito, querido, quando a gente perde alguém na família, e de repente, logo depois, alguém também fica doente. É uma angústia muito grande para a gente. Por quê? Você já teve uma perda, e de repente começa a se levantar um cenário, começa a te lembrar, você começa a ficar aflito. Essa é uma hora, querido, que é difícil da gente confiar em Deus. Não é? Depois de uma experiência desastrosa, é difícil a gente confiar em Deus. Uma experiência que não acabou bem, uma experiência que foi um fracasso, uma perda, uma derrota. É difícil da gente confiar em Deus. Certamente, quando Tiago foi preso, o que é que eles devem ter feito? Pode falar alto. O que ele teria feito? Tiago estava preso. Certamente a igreja está aí ou já foi embora. Certamente eles oraram. No entanto, Tiago foi morto. Alguém aqui já teve essa experiência? Orou muito por uma pessoa que você amava de todo o coração. E mesmo assim, ela foi embora. E agora ele se viu diante de uma outra situação semelhante. Não é? Outra situação. Tiago tinha sido decapitado e agora Pedro estava preso, não é, esperando um decreto de Herodes. Então, essa é uma hora, querido, que a nossa tendência, se você é um ser humano, diga amém. Amém, amém, graças a Deus. A nossa tendência é pensar, vai repetir tudo outra vez. Vai acontecer a mesma coisa. A nossa tendência é difícil ter fé nessa hora. Logo depois de uma perda, de uma derrota, de um fracasso, de um desapontamento, de uma decepção, a nossa fé é difícil dela se confiar em Deus. No entanto, apesar disso, não é? A igreja primitiva, né? Apesar deles terem passado por um duro golpe, quando eles se viram diante de outra situação semelhante, tudo levava a imaginar que ia acabar do mesmo jeito. Eles não se entregaram ao negativismo, não se entregaram ao pessimismo, pelo contrário, apesar de um passado recente, eles depositaram a sua fé e confiança em Deus. Deus está falando com você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que é que você tem perdido, no que você tem sido desapontado, e agora você se vê diante de um outro desafio, algo de repente começa um cenário se formar, e lhe vem uma aflição, e lhe vem uma angústia. Eu quero dizer para você, não é porque aconteceu no passado que vai acontecer no presente, não é porque de uma certa forma